Dizer que esta é a movimentação que se encontra aqui na escola. Como vocês conseguem ver, é muita alegria, né, das crianças. Aqui estão as crianças, enquanto uns entram, outros saem. É um grande evento hoje, dia 1 de junho, dia das crianças. Por isso estou aqui também a vivenciar este momento. Até o próximo vídeo. Para vocês que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum conteúdo nosso. Tchau, tchau. Wow.